Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e, iniciando a nossa escola dominical, e o tema hoje é eleição e predestinação. Eu quero convidá-los para uma leitura na Epístola aos Efésios, do capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12, que nós lemos assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Meus amados, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele recebe de Deus e traz a eles e a nós esse assunto maravilhoso que é a eleição e predestinação. Nós temos aqui um texto áureo da lição, que eu vou ler também, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Temos uma verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, à luz das Escrituras, nós fomos eleitos e predestinados por Deus à salvação. Mas isso merece uma atenção melhor. Por quê? Porque alguns teólogos, algumas denominações inclusive, eles acreditam que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação eterna. Mas a Bíblia, ela deixa claro que a predestinação, ela não envolve a condenação.
Na realidade, nós vamos ver nesta manhã que a predestinação ela envolve o meio de salvação. Então Deus, ele propôs no seu coração eterno, na sua própria vontade, predestinar todos os homens, observe, todos os homens à salvação, porém condicionada à fé em Cristo. Então, arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é um meio que Deus predestinou para que todos os homens fossem salvos. Então Deus não predestinou ninguém para a condenação. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que está predestinado mesmo é o meio para o homem ser salvo, que é pela fé em Cristo Jesus. Não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Jesus o homem tem o perdão dos seus pecados e tem a oportunidade de viver uma nova vida também em Cristo Jesus e perseverando nesta fé em Jesus, o homem será salvo, e ser salvo significa desfrutar de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, incluindo a vida eterna. Então, o primeiro ponto da lição é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Quando nós lemos aqui em Efésios, do capítulo 1 e o verso número 4, olha o que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Viu? Então, a eleição divina, ela traz propósitos. Eleição é escolha. Então, nós somos escolhidos para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Por quê? Porque o pecado na natureza humana, ele impede que o homem tenha uma vida santa e irrepreensível. Até porque sozinho o homem jamais conseguirá. Mas ele consegue isso em Cristo. Então, a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Cristo Jesus o homem pode, pela ajuda do Espírito Santo, que passa a habitar no homem depois que ele crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai ajudá-lo a viver uma vida santa e irrepreensível. Então a nossa eleição ela envolve primeiro uma vida de santificação. E a condição para essa eleição é a fé em Cristo Jesus. É a confiança de que Ele pode nos salvar. Lembrando que o pecado ele não permite que as obras dos homens, por mais interessantes que elas possam ser, recebam aceitação da parte de Deus, por causa da natureza humana.
por mais que ele faça, ele não consegue mudar o seu interior, que está contaminado pelo germe do pecado. Então, em Cristo Jesus, isso é possível. Então, Deus nos elegeu nele para uma vida santa e irrepreensível. A gente pode ler mais o versículo na primeira carta do apóstolo Pedro, do capítulo 1, do verso 15 e o verso 16, nós lemos assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Viu? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, uma vida santa e irrepreensível é o propósito de Deus para nós. Na realidade, é uma vida nova em Cristo Jesus. Nós podemos ver em Efésios, no capítulo 4, que é a epístola que estamos estudando esse trimestre, e os irmãos vão observar que quando Paulo fala dessa vida nova, ela envolve uma mudança mesmo de conduta. Observe então o verso número 22 do capítulo 4, que quanto ao trato passado, vos despojeis. Despojar é tirar, né? Se desfazer de alguma coisa. E do que aqui? Do velho homem, que se corrompe pelas consciências do engano. Observe que Paulo pede para se despojar do velho homem. Agora, esse velho homem que ele está dizendo é a velha natureza nos seus feitos, nas suas atitudes. Aí ele continua e no verso 25 nós lemos, olha: pelo que deixai a mentira, tá vendo? A mentira é própria do velho homem. E falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que interessante. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira, a indignação, quando ela é fruto do ego humano, quando a pessoa se ira porque o seu gosto não foi realizado, aí a ira torna-se pecado. E a ideia aqui é não ter uma vida irada, dormir irado, acordar irado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então a ira. No verso 28 e 29. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou palavra suja, né? Palavrão, por exemplo. Mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Está vendo? O verso 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Ouviram? Então, o pedido do apóstolo é para nos despojarmos do velho homem
E o velho homem na Bíblia é a velha natureza. E a velha natureza ela se manifesta com todo esse comportamento que é comum a todos os homens que ainda não receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, para nós cumprirmos isto, é preciso a ação do Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo nos ajudando, nós vamos ter força para fugirmos dessas atitudes que é própria do velho homem. Então, a eleição é isso, né? A eleição, o primeiro ponto é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Os irmãos observem que não é simplesmente eleito para ser salvo, é eleito para uma vida santa e irrepreensível. Muitos crentes que não querem a santificação, muitos crentes que se incomodam com as orientações bíblicas, até com as normas, né, que são necessárias, as doutrinas bíblicas expostas na igreja, são crentes que infelizmente eles não entenderam por que é que Deus os chamou, ou melhor, para que Deus os chamou. Deus os chamou para serem santos. Então não aceitar essa vida nova, essa santificação, é condenar-se a si próprio, é fazer como Judas, que andou com Cristo e nunca desfrutou das bênçãos e da vida eterna que Cristo trouxe. Então, esse primeiro ponto deve ficar no nosso coração. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Um segundo ponto é que nós somos predestinados para filho de adoção. A grandeza de Deus é que essa predestinação, ela nos torna filhos de Deus. A palavra predestinação, ela significa determinar alguma coisa antes. E a Bíblia diz que nós fomos antes da fundação do mundo. Está no verso 4 do capítulo 1 de Efésios. Olha, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu. Como? Pela sua presciência, né? Então, para Deus não há passado, não há futuro. Deus, ele é. Então Deus, conhecendo todas as coisas, é claro, Deus, ele propôs salvar todos os homens em Cristo Jesus. Então Deus, o seu plano, ele determinou, ele predestinou que todo aquele que cresce em Jesus Cristo, ele receberia a vida eterna, receberia o Espírito Santo, seria aperfeiçoado até a medida completa de Cristo, teria o corpo glorificado, enfim, em Cristo ele teria todas as grandezas da salvação e uma vida eterna com Deus, recebendo a restauração da sua comunhão com Deus. Então isso foi predestinado antes da fundação do mundo, e a adoção, ela está incluída nisto. Nós podemos ver quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8,
aos Romanos e o verso 15 e também o 23, observe. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Outra vez porque antes de crermos em Cristo, nós vivíamos no temor da eternidade, um vazio, um medo, uma insegurança. Então ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, mas para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba é um termo que significa pai duas vezes. Significa aqui, numa linguagem nossa, um papai. Nós podemos dizer, chamar a Deus de papai. Adotados por Cristo na cruz do Calvário, e essa filiação confirmada na sua ressurreição, porque nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele ressuscitou a Jesus. Então o Espírito Santo nos dá a nova vida, vida de filhos de Deus. No verso 23, e não só ela, ele se referindo à natureza, que também sofre por causa do pecado. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Viram que interessante? Então, nós recebemos a adoção de filhos. Esse termo adoção, não havia na lei judaica essa lei sobre adoção de filhos. Lá não havia isto. Mas havia entre os romanos. Então, só Paulo cita esse termo adoção nas suas cartas. Quer dizer, Paulo conhecendo, como ele era um homem de conhecimento muito profundo, ele conhecendo que os romanos, que os gentios, eles estavam acostumados com a adoção de filho, então ele usa o termo adoção. Por quê? Porque naqueles dias, o filho adotado, ele recebia direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, quando os pais romanos eles adotavam uma criança, ele recebia o nome da família e o direito aos seus bens. Então, Paulo aplica esse exemplo a um fato já conhecido dos romanos para explicar que em Cristo nós também somos eleitos às coisas de Deus, à herança de Deus. Aqui envolve remissão dos pecados, aqui envolve o direito de ter intimidade com Deus. Você dobra o teu joelho e Deus te ouve por Cristo Jesus. O Espírito Santo intercede por você. Você tem acesso na presença do Senhor. Tudo por quê? Porque essa eleição, essa predestinação também envolve a adoção de filhos. Nós somos adotados por Deus e depois, pela ressurreição, filhos legítimos. Então, nós temos direito, né? Nós temos direito. Olha Romanos 8 e 17, o que está escrito. O mesmo Espírito, verso 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Herdeiros de Deus
e co-herdeiro de Cristo. Co-herdade é herdar junto. Então nós herdamos tudo o que Cristo herdou. Paulo diz que ele sofria o resto dos sofrimentos de Cristo pela igreja na terra. Então Jesus sofreu nesse mundo. Nós estamos sujeitos a sofrimento também. Mas Jesus está em glória, assentado à direita do Pai. E nós temos direito, porque nós somos filhos de Deus, adotados, e a adoção envolvia herança, um nome, não é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, lembra? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, então nós recebemos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, famílias de Deus, co-herdeiros da herança eterna. Meus amados, aqui eu dou uma paradinha para essa primeira parte e logo eu já vou preparar a segunda parte, que é a sublimidade do propósito divino na predestinação. Me aguarde. Deus te abençoe.